Se você abrir a maioria dos mapas antigos, verá que a travessia do Mar Vermelho é tratada como um evento impossível ou um erro de tradução sobre águas rasas. No entanto, mergulhadores e sonares de alta profundidade encontraram algo que a ciência não consegue explicar de outra forma. Um cemitério de carruagens egípcias e ossos mineralizados no fundo de um abismo oceânico. Não estamos falando de teorias, mas de imagens de corais que cresceram sobre rodas e eixos, exatamente onde a Bíblia diz que o exército do Egito foi parado. Hoje vamos revelar 10 momentos em que a ciência teve que se dobrar aos fatos e admitir que os milagres bíblicos deixaram rastros que o tempo não conseguiu apagar. A Bíblia descreve em Gênesis uma estrutura colossal para a Arca de Noé, uma caixa retangular projetada para sobreviver ao fim do mundo. E a pergunta que todos fazem não é como foi construída, mas onde ela foi parar. O texto bíblico é específico. A arca repousou nas montanhas de Ararat por séculos. Exploradores subiram o pico coberto de gelo sem sucesso, mas em 1959, um piloto turco notou algo estranho em uma fotografia aérea de uma região a 30 quilômetros do cume, num local chamado Durupinar. Havia uma formação geológica que não parecia natural. Ela tinha o formato exato de um navio, com a proa pontuda e a popa arredondada. Quando mediram a formação, o choque foi imediato. O comprimento era de exatos 157 metros. Se você converter os 300 côvados egípcios da época de Moisés, o resultado é exatamente 157 metros. A coincidência matemática é impossível. Céticos disseram que era apenas uma formação rochosa curiosa, mas nas décadas seguintes, o pesquisador Ron Wyatt e outros usaram radares de penetração no solo, GPR, para ver o que havia debaixo da terra. O radar revelou um padrão de linhas que se cruzam em ângulos retos, sugerindo uma estrutura interna artificial, como cavernas de madeira petrificada, convéses colapsados e até grandes pedras de âncora com furos perfurados encontradas nas vilas próximas, usadas em navios antigos para estabilidade. Além da localização, a própria engenharia valida o relato. O Centro de Pesquisa de Navios da Coreia do Sul analisou as proporções bíblicas e concluiu que aquele design específico era impossível de virar, mesmo em ondas de 30 metros. Ou seja, o objeto encontrado na Turquia tem as medidas exatas da Bíblia, está no local exato da Bíblia e possui a aerodinâmica naval perfeita descrita na Bíblia. O que vemos ali pode ser o esqueleto fossilizado da maior estrutura de madeira da antiguidade, preservada na lama vulcânica como um testemunho silencioso de que o julgamento pelas águas foi real. E nesse vídeo, você ainda vai descobrir o que sonares encontraram no fundo do Mar Vermelho, que parece um cemitério de guerra, e a pedra descoberta em Israel, que fez ateus admitirem que um rei famoso realmente existiu. A água baixou e a madeira petrificou nas montanhas da Turquia. Mas 1000 anos depois, as águas seriam palco de outro evento impossível. Desta vez, não para flutuar sobre elas, mas para caminhar através delas. A maioria dos mapas nas Bíblias coloca a travessia do Mar Vermelho em lagos rasos, perto do Canal de Suez, o que faz os céticos rirem dizendo que não é milagre atravessar um brejo. Mas se olharmos para a geografia com os olhos de um estrategista militar, a história muda de lugar. Existe uma teoria forte, apoiada por exploradores como Leonard Moller, de que a verdadeira travessia aconteceu no Golfo de Aqaba, especificamente na praia de Nuaíba. Esse é o único local que encaixa perfeitamente na descrição bíblica de estar encurralado, uma praia gigantesca cercada por montanhas intransponíveis que terminam direto no mar, sem rota de fuga. Se você estivesse lá com o exército egípcio vindo atrás, a única saída seria entrar na água. O problema é que o Golfo de Aqaba é uma fenda profunda, atingindo quase 2 quilômetros de profundidade, um abismo onde ninguém sobreviveria caminhando. Mas sonares de profundidade revelaram algo extraordinário exatamente nessa praia, uma ponte de terra natural submersa.
É uma faixa elevada no fundo do mar que conecta a costa egípcia à costa da Arábia Saudita, com uma inclinação suave de 6 graus. É como uma estrada larga e segura escondida debaixo d'água, perfeita para a passagem de milhões de pessoas e gado, exatamente no ponto onde a Bíblia diz que eles estavam. Mas a evidência mais chocante não está na geologia, está no que foi deixado para trás. Mergulhadores e expedições que desceram nessa área específica documentaram formações de corais bizarras que não existem em nenhum outro lugar da região. O coral não cresce em formas geométricas perfeitas, mas ali eles encontraram corais em formatos de rodas de carruagem, eixo e cabines. A teoria é fascinante. A madeira e o ferro se desintegraram com os milênios, mas o coral cresceu sobre eles, preservando o formato exato das rodas de 4 e 6 raios usadas na 18ª dinastia egípcia. Além disso, foram encontrados ossos mineralizados de cavalos e humanos misturados aos destroços. Portanto, não estamos falando de um fenômeno de vento em um lago raso. Estamos falando de um cemitério arqueológico de um exército de elite no fundo de um mar profundo, preservado como um molde de coral. A geografia prova o cerco, o sonar prova o caminho e o fundo do mar guarda os restos da perseguição. O mar se abriu para salvar um povo, mas se fechou para esconder a maior máquina de guerra da época. Eles atravessaram e deixaram o Egito para trás, mas agora enfrentavam um inimigo silencioso, a logística impossível do deserto. Como alimentar e organizar uma nação inteira em um lugar estéril? A resposta pode estar em uma simples palavra hebraica, que foi traduzida errada por milhares de anos. Tradicionalmente, lemos que saíram do Egito 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Isso daria uma população total de mais de 2 milhões de pessoas, algo equivalente a evacuar toda a cidade de Belo Horizonte para o meio do nada. Se essa multidão marchasse com seus rebanhos, a coluna teria centenas de quilômetros. O primeiro israelita chegaria ao Monte Sinai, antes que o último tivesse saído do Egito. Esse gigantismo sempre foi o principal argumento dos céticos para dizer que o êxodo nunca aconteceu, pois uma multidão desse tamanho deixaria montanhas de lixo, cerâmica quebrada e osso, e o deserto do Sinai é arqueologicamente silencioso. Mas a chave para resolver isso não está em escavar mais areia, mas em ler o texto hebraico original com a lente da época. A palavra usada na Bíblia para 1000 é Elef. Em contextos militares ou de censo antigos, Elef raramente significava o numeral matemático 1000. O termo era usado para descrever uma unidade familiar, um clã ou um pelotão liderado por um chefe. Quando a Bíblia diz 600 Elefs, ela muito provavelmente está listando 600 famílias ou unidades militares, e não 600 mil soldados individuais. Isso reduz a escala do evento para algo entre 20 e 40 mil pessoas. Isso muda tudo. Um grupo desse tamanho é grande o suficiente para ser uma ameaça aos pequenos reis de Canaã, como o texto descreve, mas móvel o suficiente para viajar rápido e não deixar para trás as toneladas de detritos que os arqueólogos modernos procuram em vão. A falta de evidência massiva no deserto é, na verdade, a confirmação de que estamos lendo o número errado. E a prova de que eles estavam lá antes de partir existe. Escavações em Tel el-Daba, no delta do Nilo, identificaram a antiga cidade de Avares. Debaixo das construções egípcias, encontraram uma cidade enorme povoada por semitas, pessoas da mesma origem étnica dos hebreus. O que choca os pesquisadores é que essa população cresceu rápido e depois abandonou a cidade de forma repentina, deixando suas casas para trás, exatamente como descreve a fuga apressada do Êxodo. A arqueologia confirma a presença e a partida. A linguística resolve o problema da multidão invisível. Eles conseguiram fugir e sobreviver ao deserto, mas precisavam de um destino. O relato diz que foram guiados até uma montanha específica para receber a lei. Por século, ninguém soube onde ela ficava, até que pilotos e exploradores notaram um pico na Arábia Saudita,
que parece ter sido queimado por um fogo que veio do céu. Se você abrir a maioria das Bíblias modernas e olhar o mapa no final, verá o Monte Sinai localizado na Península Egípcia. O problema é que essa localização foi escolhida quase 2000 anos depois dos eventos, baseada na visão mística de uma imperatriz romana e não em evidências arqueológicas. Quando escavaram o local tradicional, não encontraram nada que batesse com o relato bíblico de uma multidão acampada. Mas o apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento, em Gálatas 4, que o Monte Sinai fica na Arábia. Se cruzarmos o Golfo de Acaba, seguindo a rota de fuga através do mar que vimos antes, chegamos à antiga terra de Midian, na atual Arábia Saudita, e lá existe um pico chamado Jabal al-Laus, que muda toda a história. O topo dessa montanha é preto, como se tivesse sido queimado. Geólogos discutem se é uma rocha vulcânica natural ou se foi submetida a um calor extremo inexplicável, mas o visual coincide perfeitamente com a descrição de Êxodo de que Deus desceu sobre o monte em fogo e a fumaça subia como de uma fornalha. A área ao redor é um deserto vasto, o único com espaço suficiente para acomodar as milhares de barracas do acampamento israelita, algo que o sítio turístico no Egito não tem. E o que está na base da montanha é ainda mais perturbador para os céticos. Exploradores clandestinos documentaram restos de um altar gigante feito de pedras brutas e, desenhado nas rochas ao redor, encontraram dezenas de petróglifos retratando touros e bezerros. Isso é um detalhe crucial de arqueologia forense. Não existia gado naquela região da Arábia. Então os desenhos não fazem sentido culturalmente, a menos que tenham sido feitos por um povo que acabou de sair do Egito e que trazia consigo a memória do culto ao deus Touro Apis. É a prova física do episódio do bezerro de ouro, gravada na pedra no lugar exato onde a idolatria aconteceu. Além disso, a poucos quilômetros dali, existe uma rocha de quase 20 metros de altura, partida ao meio de cima a baixo. A base dessa rocha mostra sinais claros de erosão por água, marcas profundas de fluxo em uma região onde quase nunca chove. Isso se alinha com o relato da rocha de Horebe, onde Moisés bateu o cajado e saiu água para o povo beber. Temos o monte queimado, o altar do bezerro e a rocha da água, tudo no mesmo raio geográfico. Com a lei recebida e a aliança firmada, eles deixaram o deserto para conquistar a terra prometida. Mas a entrada não seria fácil. A primeira cidade no caminho era uma fortaleza militar cercada por muralhas duplas, que engenheiros da época consideravam impossíveis de derrubar. Jericó não era apenas uma cidade, era um bunker da Idade do Bronze construído para ser invencível. Situada no Vale do Jordão, ela guardava a entrada da Terra Prometida com um sistema de defesa duplo que humilhava qualquer exército invasor. Existia um muro de contenção de pedra na base, com 4 metros de altura, e em cima dele, uma muralha de tijolos de barro que subia mais 8 metros. Para piorar, havia um segundo muro ainda mais alto cercando a parte interna. Quem olhasse de baixo via uma barreira vertical de quase 15 metros. Não havia arites ou catapultas naquela época capazes de arranhar essa fortificação. A ordem que Josué recebeu de marchar em silêncio ao redor da cidade por 7 dias parecia um suicídio tático, expondo seus soldados aos arqueiros nas torres sem disparar uma única flecha de volta. Mas no 7º dia, ao som das trombetas, o texto diz que o muro caiu abaixo. Por décadas, arqueólogos debateram se isso realmente aconteceu, já que escavações antigas, como as de Kathleen Canyon nos anos 50, diziam que a cidade já estava destruída antes da chegada de Josué. Porém, uma nova análise detalhada feita pelo arqueólogo Bryant Wood revisou a cerâmica encontrada no local e corrigiu a datação, colocando a destruição exatamente no final da Idade do Bronze, o tempo da conquista bíblica. E o que eles encontraram na base do monte artificial da cidade resolve o mistério da invasão. As escavações revelaram uma pilha maciça de tijolos vermelhos que caíram do muro superior e se acumularam na base do muro de pedra inferior. A física da queda é o detalhe crucial.
Os tijolos não caíram para dentro, como aconteceria se fossem empurrados por invasores, nem aleatoriamente. Eles caíram para fora, formando uma rampa natural perfeita que permitia a um exército subir sobre os escombros e tomar a cidade. Isso confirma exatamente a frase hebraica usada em Josué 6, versículo 20, que diz que o povo subiu na cidade, cada um em frente de... Além da rampa, a equipe encontrou dezenas de jarros grandes, cheios de grãos carbonizados, em quase todas as casas escavadas. Isso é um achado raríssimo na arqueologia de guerra. Normalmente, cidades sitiadas consomem todo o alimento antes de cair, ou os vencedores roubam os grãos, que eram valiosos como dinheiro. Encontrar grãos cheios e queimados prova duas coisas específicas do relato. O cerco foi muito curto, de poucos dias, e os invasores não saquearam a cidade, obedecendo à ordem estrita de Josué de que tudo ali era proibido e deveria ser queimado. Se você acredita que Deus tem poder para derrubar as barreiras impossíveis na sua vida, comente agora. Muralhas vão cair. A conquista começou com um estrondo, mas, para se estabelecerem como nação, eles precisariam, séculos depois, de um líder que unificasse as tribos. A Bíblia chama esse homem de Rei Davi, mas, por muito tempo, a história oficial dizia que ele era apenas uma lenda folclórica, até que um pedaço de basalto negro foi desenterrado no norte de Israel. Em 1993, uma equipe de escavação no norte de Israel, liderada pelo arqueólogo Avraham Biran, estava limpando escombros em um local chamado Tel Dan. Eles não esperavam encontrar nada além de muros velhos. Durante décadas, o meio acadêmico foi dominado pelo que chamavam de minimalismo bíblico. Essa corrente de pensamento afirmava categoricamente que o rei Davi nunca existiu como figura histórica real. Para eles, as histórias de Davi matando Golias e unificando as tribos eram apenas folclore, comparáveis às lendas do rei Arthur na Grã-Bretanha, inventadas séculos depois para dar uma identidade nacional aos hebreus. O argumento era lógico. O Egito e a Assíria registravam tudo, mas nunca tinham mencionado o nome Davi em nenhum documento oficial. Mas, naquela tarde, um dos voluntários virou um pedaço de basalto negro que tinha sido quebrado e reutilizado na construção de uma parede posterior. A luz do sol bateu em uma inscrição em aramaico antigo. Não era um texto hebreu, mas uma estela de vitória erguida por um rei inimigo, provavelmente Hazael de Damasco, datada do século IX a.C. O texto celebrava a derrota militar de reis vizinhos e continha uma frase específica que caiu como uma bomba no mundo arqueológico, Beit David, que traduzido significa Casa de Davi. Portanto, a teoria do rei fantasma colapsou instantaneamente. Reis antigos não gastavam fortunas esculpindo pedras para se gabar de terem derrotado dinastias imaginárias. A presença do nome em um monumento de vitória inimigo é a prova histórica mais forte possível, porque um adversário não teria motivos para validar a linhagem do seu oponente se ela não fosse real e poderosa. A estela de Tel Dan transformou Davi de um personagem de histórias infantis em um monarca histórico de carne e osso, fundador de uma dinastia reconhecida internacionalmente pelas potências da época. A Bíblia estava registrando a crônica política correta da Idade do Ferro. Com a linhagem real confirmada, o reino estabelecido por Davi cresceu, mas o sucesso atraiu a atenção do império mais cruel da antiguidade. 300 anos depois, Jerusalém seria cercada por um exército assírio, que tinha a reputação de esfolar seus inimigos vivos. A cidade deveria ter sido aniquilada, mas sobreviveu graças a uma obra de engenharia subterrânea que desafia a lógica e que ainda corre água nos dias de hoje. O ano é 701 a.C. e o exército mais sádico da terra está acampado do lado de fora dos portões. O rei assírio Senaqueribe tinha o hábito de registrar suas vitórias em prismas de barro hexagonais, e um desses artefatos, conhecido como o Prisma de Taylor, está hoje no Museu Britânico. Nele, o rei se gaba dizendo que prendeu Ezequias, rei de Judá, dentro de Jerusalém, como um pássaro na gaiola.
O registro assírio confirma o cerco bíblico, mas, curiosamente, não diz que conquistou a cidade. E o motivo pelo qual Jerusalém não caiu foi uma obra de engenharia feita às pressas, debaixo do nariz do inimigo, que garantiu a única coisa mais importante que armas: água. A principal fonte de água, a fonte de Giom, ficava fora das muralhas, vulnerável ao inimigo. Se os assírios a tomassem, a cidade morreria de sede em dia. A Bíblia relata em 2 Reis 20 que Ezequias fez uma piscina e um aqueduto para trazer a água para dentro da cidade. O que parece uma nota de rodapé no texto é, na verdade, um túnel de 533 metros escavado na rocha sólida, na escuridão total, usando apenas picaretas de ferro e lâmpadas de azeite. O detalhe impressionante é que duas equipes começaram a cavar de lados opostos da montanha para se encontrarem no meio. Sem GPS ou bússolas modernas, a chance de desencontro era de quase 100%. Mas, em 1880, um jovem que nadava na saída do túnel, hoje conhecido como Túnel de Ezequias, descobriu uma inscrição antiga na parede, a inscrição de Siloé, que agora está no Museu Arqueológico de Istambul. O texto não é religioso, é um relatório técnico dos trabalhadores descrevendo o momento exato em que ouviram as vozes da outra equipe através da rocha e como as picaretas finalmente se encontraram, permitindo que a água fluísse para o tanque de Siloé. Geólogos que analisaram as curvas do túnel acreditam que eles seguiram fendas naturais na rocha ou usaram sinais acústicos batendo na superfície para se guiarem. A evidência é física e visitável. Você pode caminhar hoje por dentro desse túnel com a água batendo nos joelhos, exatamente onde a Bíblia diz que o rei Ezequias desviou o fluxo para salvar seu povo. A Assíria tinha a força bruta, mas Jerusalém tinha a engenharia hidráulica. A cidade sobreviveu ao cerco, mas séculos depois, o céu sobre aquela região anunciaria a chegada de um novo rei, não com exércitos, mas com um alinhamento estelar que a astronomia moderna consegue rastrear no computador. A astronomia moderna permite que a gente volte no tempo e veja exatamente como era o céu sobre a Judéia há 2000 anos. Por séculos, a estrela de Belém foi tratada apenas como um elemento poético ou um milagre que flutuava abaixo sobre uma casa. Mas o texto de Mateus, capítulo 2, descreve algo que se comporta exatamente como um fenômeno astrofísico real. Uma luz que aparece no leste, guia viajantes por meses e parece parar sobre um local específico. O problema é que estrelas não param. No entanto, planetas, sim. Simulações de software astronômico, como as utilizadas pelo pesquisador Rick Larson no projeto The Star of Bethlehem, mostram que entre os anos 7 e 2 a.C., o céu apresentou uma sequência de eventos tão raros que só acontecem uma vez em cada 1.000.000 de anos. No ano 3 a.C., o planeta Júpiter, conhecido no mundo antigo como a Estrela do Rei, entrou em uma conjunção tripla com a estrela Régulus, a estrela mais brilhante da constelação de Leão. Para os magos da Mesopotâmia, que eram especialistas em ler o céu para prever a ascensão de impérios, isso era um sinal codificado. O rei dos judeus, representado pela constelação de Leão, estava recebendo uma coroa, representada pelo movimento circular de Júpiter sobre Régulus. No ano 2 a.C., Júpiter continuou seu caminho e se fundiu visualmente com Vênus, o planeta da maternidade, criando a luz mais brilhante já vista na história humana, apontando diretamente para Jerusalém. O detalhe que resolve o mistério da estrela que para é o chamado movimento retrógrado. Quando a Terra ultrapassa um planeta em sua órbita, esse planeta parece diminuir a velocidade, parar e andar para trás no céu por alguns dias. Naquela data específica, Júpiter entrou em movimento retrógrado, exatamente sobre a pequena vila de Belém, vista de Jerusalém. A ciência astronômica confirma que o céu de Belém não teve um milagre que violou as leis da física, mas um relógio cósmico programado desde a criação para marcar uma data específica. Os magos sabiam ler o sinal, mas a elite política em Jerusalém não tinha ideia do que estava acontecendo acima de suas cabeças. Esse nascimento mudaria a história, mas o homem que cresceria sob esse sinal
acabaria em um tribunal romano, diante de um governador que os historiadores modernos juravam que nunca existiu, até que uma pedra foi virada em 1961. Portanto, o céu deu a data, mas a arqueologia deu o nome do homem que selaria o destino de Jesus em um julgamento que a história oficial tentou apagar. Durante quase 2000 anos, a única prova de que um homem chamado Pôncio Pilatos existiu eram as páginas do Novo Testamento e algumas menções breves em textos de historiadores como Flávio Joséfo. Para muitos estudiosos do século XIX e início do XX, Pilatos era uma figura literária, um personagem inventado pelos cristãos para dar um rosto à opressão romana e servir de vilão na história da crucificação. O argumento dos céticos era simples. Roma era uma máquina burocrática obsessiva por registro. Se um homem governou a província da Judéia por 10 anos, onde estavam as estátuas, as moedas ou as pedras com o seu nome? Jerusalém e Cesareia pareciam ter apagado qualquer rastro de sua existência, alimentando a teoria de que o julgamento de Jesus nunca ocorreu em um tribunal real. A situação mudou drasticamente em 1961. Uma equipe de arqueólogos italianos, liderada pelo Dr. Antônio Frova, estava realizando escavações no Teatro Romano de Cesareia Marítima, a antiga capital administrativa da Judéia. Eles encontraram uma placa de calcário que havia sido reutilizada como um degrau em uma reforma posterior do teatro. Quando viraram a pedra, deram de cara com uma inscrição em latim que sobreviveu à erosão do tempo. O texto dizia claramente: Pontius Pilatus, praefectus Iudaiae. Portanto, a pedra de Cesareia, hoje preservada no Museu de Israel em Jerusalém, tornou-se um dos achados mais importantes da história bíblica. Ela não apenas confirmou que o nome era real, mas corrigiu um erro histórico comum. Muitas traduções chamavam Pilatos de procurador, um título administrativo posterior, mas a pedra provou que seu título exato na época de Jesus era prefeito, uma função de comando militar direto. Isso demonstra que o relato bíblico estava usando a terminologia técnica correta daquele período específico, algo que um falsificador de séculos depois dificilmente saberia. O achado silenciou o debate sobre a historicidade do julgamento. Se o juiz era real e ocupava exatamente o cargo que a Bíblia descreveu, o cenário jurídico da execução de Jesus ganha uma base física inquestionável, mas a confirmação de um nome em uma pedra de calcário abre uma porta para um mistério ainda maior e mais pessoal. Se Pilatos existiu e ordenou a execução, o que aconteceu com o corpo que ele autorizou que fosse retirado da cruz? Existe um tecido que intriga cientistas há décadas, carregando marcas que a tecnologia moderna ainda não conseguiu replicar. A peça de tecido mais estudada e controversa de toda a história humana está guardada sob segurança máxima na Catedral de Turim, na Itália. Trata-se de um lençol de linho de 4,5 metros que carrega a imagem frontal e dorsal de um homem que sofreu exatamente as mesmas torturas descritas nos evangelhos. Marcas de flagelação romana, perfurações de pregos nos pulsos e uma ferida de lança no peito. Durante séculos, o sudário foi venerado como o pano real que envolveu Jesus no túmulo de José de Arimateia. Mas em 1988, 3 laboratórios em Oxford, Zurique e Tucson realizaram o teste de carbono 14 e anunciaram que o tecido datava da Idade Média. O mundo acadêmico declarou o caso encerrado como uma fraude artística medieval, embora ninguém conseguisse explicar como a imagem foi feita. Acontece que a ciência não é um processo estático, e o veredito de décadas atrás está sendo seriamente questionado por novas tecnologias de análise química e estrutural. Pesquisadores como o cientista italiano Liberato Di Caro, do Instituto de Cristalografia do Conselho Nacional de Pesquisa, utilizaram em 2022 uma técnica avançada chamada dispersão de raios X de ângulo amplo para examinar o envelhecimento natural das fibras de celulose do linho. O resultado desse novo estudo contradiz totalmente o teste anterior de carbono.
sugerindo que o tecido tem, na verdade, cerca de 2.000 anos, o que o coloca perfeitamente na época de Cristo. A teoria é que a amostra testada nos anos 80 pode ter sido retirada de uma área que sofreu remendos medievais após um incêndio, contaminando o resultado. Portanto, o sudário voltou ao centro do debate científico como um mistério sem solução técnica. Engenheiros da Agência Espacial Italiana tentaram replicar a imagem usando lasers de luz ultravioleta e descobriram que a impressão não é pintura, não é pigmento e não atravessa as fibras do tecido. Ela está apenas na camada superficial mais fina, como se tivesse sido gravada por uma descarga de energia instantânea e intensa. É uma imagem que se comporta como um negativo fotográfico criado milênios antes da invenção da fotografia. A ciência consegue datar as fibras e analisar o sangue do tipo AB encontrado no pano, mas para na fronteira do impossível quando tenta explicar como aquela marca foi produzida. O sudário permanece como o maior quebra-cabeça da arqueologia moderna, uma evidência física que desafia a lógica e convida à reflexão sobre o que realmente aconteceu naquele túmulo em Jerusalém. Se gostou do vídeo, faça parte da nossa comunidade cristã aqui no YouTube. Clique em se inscrever no canal. Tem vídeo novo todo dia.